A gente vamos fazer o on, tem só fechar os olhos. Om. Asato masa gamaya, tamaso majorti gamaya, mrityorna amritam gamaya. Om. Então é isso, que a gente possa ter clareza nas palavras, no que a gente sente. Eu vou só tirar a música. Pronto. Então, eu quero falar com vocês hoje sobre, na verdade, o que eu senti de trazer vem muito desse lugar do sentir, né? Por quê? Porque a gente está meditando. E quando a gente medita, a gente começa a acessar vários lugares dentro da gente, né? Que às vezes estão com as portas fechadas. E a meditação, ela não nos faz, ela não muda a nossa ação. Ela não é feita para ser uma ação. A meditação é feita para a gente parar, né? Depois eu quero até saber como é que foi a experiência de vocês, assim, da gente, do Yoga Nidra, né? Da gente parar e relaxar. Por quê? Porque a nossa mente hoje, ela está sempre muito acelerada. A gente é multitarefa, a gente é multifunções. Nós mulheres, assim, é comprovado, tá? Cientificamente, que nós mulheres somos mais ainda. E eu tendo uma filha menina e um filho menino, eu percebo o quanto é real isso, é uma coisa até meio que do gênero, sabe? Do feminino e masculino, tá? E não é que existe, e é o que eu falei hoje, né? A ordem é perfeita, não tem nada errado com a ordem. É como a gente está levando tudo isso, entendeu? Então é esse lugar que eu quero entrar com vocês hoje. Tem no Sutras, né? No Yoga Sutra de Patanjali, tem o terceiro verso dele, eles falam assim: Yoga Stita Vritti Nirodha. Então, yoga é a cessação, é quando você cessa as perturbações mentais. Então, como que eu cesso uma, um pensamento? Como que eu cesso essa mente que me perturba? Por que que a minha mente está me perturbando? Então, é essas questões que a gente tem sempre que se questionar, perguntar, porque não é que está errado, mas algo que eu estou fazendo está me mantendo nesse padrão de uma mente estressada. Esses dias para trás eu também, né, eu fiz um workshop bem legal de manejo terapêutico, e aí vem trazendo, faz todo sentido com tudo que a gente já estuda e tal. E aí ele falou uma coisa que eu achei bem interessante. Ele falou assim que, na verdade, sabe esse estresse que a gente sente? A gente sente um estresse. Não é porque a gente trabalha muito. Não é o trabalho que nos gera o estresse. O que nos gera o estresse é o excesso de pensamento. Então você pensa que tem que fazer isso, você pensa que tem que fazer aquilo, você pensa que tem que fazer aquilo outro, e aí você não consegue fazer aquilo tudo, e aquilo tudo te gera o quê? O seu corpo sente aquilo, sabe? O estresse ele vai acumulando, você vai ficando sem espaço dentro de você. E aí o que que acontece? Dá uma, geralmente, né? Se a gente entra numa crise muito forte de estresse, dá uma crise de ansiedade que dá uma crise de síndrome do pânico. Às vezes uma batedeira, e eu tô falando isso já é o extremo, tá? Mas essas crises, elas são, na verdade, oportunidades para você olhar para o seu corpo, sabe? Essas dores. Aí esses dias me falou, né? Eu sei de muitas de vocês, graças a Deus eu conheço, né? O corpo de muitas de Travou.
A gente escreve aqui, né? Travou lá. É. Vou mandar lá no grupo, no WhatsApp, quem sabe ela vê, né? Isso. Ah, Eu alguém. coloquei lá. Ah, tá. Eu Alguém vou mandou. fazer, A minha internet é tão ruim que eu achei que fosse aqui. você começa a ver, agora, geralmente começando de mês aqui, fica desse jeito, muito ruim. Achei também Caiu que um era pouquinho. assim. Voltou. Isso. Então, assim, as dores, a gente tem que, até isso a gente tem que olhar. A real é que a gente tem que olhar para todas as dores com um olhar de que elas estão te mostrando o que o seu corpo precisa, entendeu? Então, assim, peraí, deixa eu só fechar isso. Então, é como se a gente estivesse regulando o nosso corpo através das dores, entendeu? Não existe as emoções. Então, vamos entrar aqui, vamos começar a nossa aula, conforme eu montei aqui, para a gente seguir uma linha de pensamento juntas. Então, Vritri, né? Quando eu falo yoga, Nirodha, né? Quando eu cesso esses Vritris, como que eu cesso esses Vritris? Como que eu consigo viver com essa mente? Bom, peraí, a Mari também caiu aqui, e voltou. Então, os Vritris, né? É onde o pensamento vive, é o pensamento. E quando a gente está com excesso de pensamento, quando eu penso tanto, o que que acontece? Eu gero uma emoção. Qual que é a diferença? A gente teve uma aula, na última aula foi pensamento, sentimento e emoção, que eles andam juntos, né? Que é um ciclo, é uma roda. Não tem, o que começa primeiro, o que termina. Não, eles andam juntos, é um círculo, sentimento, pensamento e emoção. O que que diferencia a emoção do sentimento? O pensamento, ele vai ficando tanto, que aquilo ali vai gerando uma emoção. E a emoção, o que que ela faz? Ela vem para uma parte do seu corpo. Ou uma dor, ou um desconforto. Então, aquilo é como que se a gente estivesse manifestando toda aquela dor que está dentro, né? Porque esse corpo é um corpo manifesto de um corpo sutil. Então, começa primeiro nesse corpo sutil, né? Então, o que que acontece? A gente falou isso também na última aula do sentir e do pensar. 95% dos nossos pensamentos a gente está inconsciente. São 95% do meu dia pensando em coisas que eu não estou consciente. Então, o tempo inteiro eu recebendo pensamento, 5% só eu estou consciente do que eu estou pensando, 95% eu não estou consciente. E para onde que está indo esses pensamentos? Para o meu corpo, de alguma forma. Se eu não estou consciente, para onde que ele está indo? Ele vem para mim. Então, o que que a gente vai gerando? As emoções. As emoções, elas são geradas e elas são transmitidas. Então, a gente recebe esses pensamentos e aí a gente transfere essa emoção através das nossas células. A nossa célula sente a nossa emoção. Então, se eu estou feliz, todas as minhas células recebem essa emoção. Se eu estou triste, todas as minhas células recebem essa tristeza. E sabe quem são as pessoas? Sabe, é tão perfeito. Isso foi um estudo que eu ganhei de um amigo. Não, foi um presente maravilhoso do Instituto Visão Futuro. Depois eu até compartilho com vocês, que eles têm muita coisa legal. E aí ela falou que estudo é estudo, tá? É estudo comprovado. Tem até lá escrito tudo. As nossas células recebem as emoções, o que você transmite para ela. Ah, eu tô ansioso. Então, ela recebeu, eu tô ansioso, então eu tenho que ficar atento, né? Ah, eu tô nervoso. Nossa, então eu vou reagir com aquilo ali. E no final a gente vai entender que não tem nada errado com nenhuma emoção. Só que a forma que eu recebo essa emoção, que eu vibro ela dentro do meu corpo,
A minha célula recebe. A minha célula recebe. Sabe quem transmite tudo isso? As nossas glândulas. Olha que perfeito que o nosso corpo é. Então, as nossas glândulas, ela é quem pluga tudo isso. Então, tudo ali está acontecendo sem você precisar fazer nada. Você só precisa entender o que está passando dentro de você. Só isso. A gente entende tanta coisa fora do mundo e a gente não entende dentro da gente. Olha que loucura. Ah, a gente entende o que está acontecendo com o colega, a gente entende o que está acontecendo com o trabalho, mas a gente não entende o que está acontecendo dentro de nós. Então, hoje, a nossa prática do Yoga Nidra lá, de relaxamento, foi justamente isso, entender que realmente você não controla nada. E é tão bom a gente não controlar nada, porque a gente descansa, sabe? A gente descansa e aí a gente relaxa. É isso que o nosso corpo está precisando, sabe? Por isso que no meu processo, né, desses 12 anos de prática, eu fui entendendo que eu precisava mudar meu caminho, porque meu corpo pediu essa pausa, sabe? De tipo assim, eu tô sempre fazendo, aí eu chego no tapete, eu ainda tenho que fazer mais 2 horas de prática, e às vezes não é o que o meu corpo queria. Não é. E foi difícil esse aceitar que meu corpo precisava, às vezes, era de deitar, igual a gente deitou hoje, ficar 40 minutos deitada. E a gente acha que não está fazendo nada, mas a gente está fazendo. Entendeu? Porque a nossa identificação com fazer é estar sempre fazendo algo ou para o outro, ou para, sabe assim, para o planeta, porque é isso que a gente aprendeu. A gente tem que estar servindo no trabalho, a gente tem que estar servindo na casa, a gente tem que estar servindo como esposa, como mãe. Mas e o servir de conexão comigo mesmo? Onde que ele está, sabe? E é assim, é um trabalho de quase desconstrução, né? De não estar fazendo. Então é isso, assim. Então, o que liga as nossas emoções com o que eu com o sentir, né? Com o sentimento, tudo isso começa no nosso plano sutil, na nossa mente. Por isso, a meditação. Por isso que terça e quinta a gente organiza a nossa casa. E nesse curso que eu fiz, né, de workshop do manejo terapêutico, ele fala justamente isso, que é muito importante antes da meditação, a gente liberar esse corpo. Por quê? Porque o sempre estar fazendo, a nossa mente não entende. Se eu já te colocar para sentar e meditar, com o tempo, ok, você vai perceber que hoje eu quero sentar e meditar e depois fazer minha prática, ótimo. Mas tem a maioria das vezes, como a gente precisa estar fazendo antes algo para acalmar a nossa mente, então primeiro eu descarrego esse corpo, equilibro, regulo ele, né? Igual regulo um instrumento e depois eu permito a minha mente relaxar. É um processo, sabe? Então, tudo começa na mente, tudo começa nos pensamentos, nos vritres. Então, como eu estou alimentando essa mente, é muito importante eu entender isso, tá? Então, a emoção, ela tá muito ligada no que a gente pensa, né? E aí eu quero entrar com vocês no terceiro chakra hoje. Porque o chakra, o Manipura chakra, ele é o que toma conta das emoções que nos deixam presas, que é o medo, a raiva e a tristeza. Tá? Então, essas são as 3 emoções que a gente. São 4 emoções básicas, né? Medo, tristeza, raiva e alegria. O medo, a tristeza e a raiva, elas são algo que nos prende muito nessa matéria, tanto é que ele fica no nosso chakra, no terceiro chakra. E aí, o que acontece? O que a gente vê hoje acontecendo? Nós todos sendo manipulados através do medo, né? Então, a gente tem medo de ficar doente, a gente tem medo de ficar sem comida, a gente tem medo, depois da pandemia, a gente tem um medo coletivo que se a gente alimentar esse lugar, a gente vai trazendo para o nosso corpo, que vai trazendo para o nosso. Porque a emoção, quando a gente sente uma dor, igual a Iris falou para mim, eu tô com dor no braço.
ainda é algo emocional. Agora, se vira uma doença, é algo que ficou tanto tempo ali guardado que aí ela se expressa em forma de uma doença. Então, é diferente de uma emoção, de uma dor que vem e às vezes ela vai embora, aí daqui a pouco ela volta de novo. Não é uma dor, é algo que precisa sair. É como se seu corpo estivesse pedindo para ele, sabe, expulsar essa dor. Só que para expulsar essa dor, todos nós temos dores. Às vezes a gente acorda com uma dor. Hoje eu acordei com uma dor aqui na minha escápula. Não sei se eu dormi de mau jeito, não sei também se eu estava apreensiva para passar tudo isso, né? Porque querendo ou não, toda aula que eu monto, eu fico assim, "Ai, vai dar tudo certo, né? Porque é um conhecimento muito, muito importante para a nossa vida, sabe? Então eu fico feliz, mas também fico apreensiva, né? Então meu corpo sente. Então, se eu tenho esse entendimento, eu falei, não, calma, vai passar. Então, essas sensações que a gente sente, medo, raiva, tristeza, elas são algo que nos fazem sobreviver. A raiva é muito importante, a tristeza é muito importante e o medo é muito importante. Só que eles não podem nos prender. Esses três, eles são emoções que nos fazem sobreviver. Todos os animais têm essas emoções. Todos. Então, quando a gente está desregulado nessas emoções, a gente está sempre o quê? Reagindo. A gente está a gente está nos adoecendo, sabe? A raiva e o medo e a tristeza, eles têm um ciclo, não sei se vocês percebem. Ontem mesmo o Otto, ele ficou com raiva, logo depois ele ficou triste. Porque a raiva, ela anda muito com a tristeza, né? Eu sinto raiva e eu expresso a minha raiva, logo depois vem o quê? A tristeza. Porque eu expressei a minha raiva de uma forma que eu não gostaria, às vezes, se eu não sei expressar a raiva. Então, é, não existe nada errado com nenhuma emoção, existe a forma que a gente lida com cada emoção. E assim, cada emoção, ela tem uma cor, né? Ela tem uma vibração. A gente sente a raiva no nosso corpo, né? A raiva, ela é algo que sai, né? Você quer fazer assim para fora. A tristeza é algo que você quer abraçar um travesseiro. E nesse curso que eu fiz, né, do workshop de manejo corporal, ele fala justamente isso. Quando você tá triste, abraça seu travesseiro. Abraça, chora, faz aquela criança, aquela postura da criança, sabe? De quando ela tá com vontade de chorar. Porque o que acontece? Se você está triste e você simplesmente vai sair para correr, não fez sentido. Você fez uma fuga para sua tristeza, em vez de você acolher a sua tristeza e deixar ela embora. Porque até o exercício físico pode ser uma fuga, até o yoga pode ser uma fuga, sabe? Uma fuga de sentir. E o medo, e aí a raiva, a mesma coisa. Quando você está com raiva, você não precisa, às vezes, eu tô aprendendo a lidar com a raiva. Antes eu engolia a raiva. Agora eu falo, ó, Temia, a mamãe vai ter que sair daqui porque eu estou com raiva. E se eu ficar aqui, essa raiva vai sair de mim, eu vou querer, sabe, fazer algo que eu não quero fazer com vocês. E eu saio de cena. Nem que seja 5 minutos para eu respirar, 1 minuto, e depois eu volto, porque não adianta, né? Quando eu tô com raiva, eles também estão com raiva, geralmente é uma raiva que passa, né? Então a gente tem que sair, o adulto tem que sair, porque a criança, senão a gente entra 3 crianças brigando, né? E não dá. Alguém tem que entender a raiva. E aí é bom eles verem como eu lido com a raiva, que não é batendo ou não é gritando, é saindo de cena e usando a minha raiva ali fora, sabe? Respiro, solto. Agora eu tô fazendo isso, tipo, permitindo essa raiva sair do meu coração, sabe? E aí o medo, sabe como que a gente expressa o medo? Como a gente faz para sair do medo? A gente esconde a cara, o medo é como se a gente estivesse querendo esconder. E às vezes a gente tem medo, a gente fica fingindo que não tem medo, e às vezes é só sabe, faz a expressão corporal do seu corpo do medo. Ai, tô com medo, tô com medo. Medo, e a gente não precisa justificar o porquê do medo. A mente, ela tá sempre procurando
Olha pra você ver como que a gente é perturbado mental. A gente está procurando justificativa para ter medo, justificativa para ter raiva, justificativa para ter tristeza, sendo que a gente não controla nenhum desses sentimentos. Nem é você que tem esses sentimentos vêm para você. De todos os animais tem esse sentimento. Então você está querendo justificar uma coisa que é injustificável, e aí você está gerando mais estresse para você mesmo. Entendeu? Então sente o medo. Na hora que eu tiver com medo, ai, nossa, sabe, me veio um medo, vou ali no quarto, sinto esse medo. Ah, me veio uma tristeza, vou lá, choro. E deixa ela passar. E deixo ela passar. Se eu tô com raiva, eu expresso essa raiva, grito dentro de mim, ou vou ali de fora, solto um grito, sabe? A gente não pode colocar nenhum desses sentimentos debaixo do tapete. Não pode. Eu aprendi isso. Por quê? Porque essa dor vem. Essa dor vem. Não tem jeito, a conta vem no nosso corpo, na emoção, que se instala no nosso corpo de alguma forma, sabe? A raiva, Thalita, ela instala no pescoço e na lombar. E você é muito parecida comigo, né? Como a gente é uma pessoa muito alegre, muito legal, com todo mundo, a gente não podia ter raiva, porque a raiva é loucura. Então a gente guardava a loucura, a raiva. Só que agora a gente pagou essa conta. Então agora a gente tem que fazer o quê? Deixar essa conta aí, sabe? Não tem como eu ficar carregando essa conta o resto da vida. Eu já estou entendendo o que que é essa raiva, né? Então, entendendo essas emoções dentro da gente, né? Para que a gente consiga regular. A gente está. O que está acontecendo? A gente está trabalhando o tempo todo, a nossa mente está o tempo inteiro no sistema nervoso, no simpático, o tempo todo reagindo, reagindo com as pessoas, reagindo com a gente mesmo, justificando. Relaxa. Sabe como é que a gente faz para relaxar? Exalando. A exalação, ela traz esse estado de presença, não que ela é mais importante, mas a exalação, ela faz a gente soltar, entendeu? Então, eu tô sentindo que eu vou entrar nesse processo de medo, raiva, tristeza, ou que eu tô sentindo que tem alguma coisa desregulada dentro de mim. Respira, respira. E para mim, vou te falar que para mim está sendo uma descoberta, porque como eu sempre respirei no Ujjayi, né, na respiração, exalar pela boca está sendo super desafiador. Mas é importante soltar pela boca o expressar. Sabe por quê? Porque vem lá do seu chakra básico, passa todos esses chakras, ó. Sai lá do seu assoalho pélvico, sabe? Essa raiva, esse medo, essa angústia, essa tristeza, ela precisa sair. Eu entendi isso, assim, de todo esse processo, sabe? Que não adianta eu fingir que eu não tenho raiva. Não adianta mais eu fingir que eu não tenho medo, que eu não tenho tristeza. Eu sempre fingi não ser. E agora eu estou permitindo ser, sabe? E aí é isso. Esse permitir é esvaziar, né? É sentir dor, desconforto, mas eu sei que ela vai sair, porque agora tá saindo, entendeu? E então, quando a gente faz essa prática que a gente fez hoje, né, antes da aula, eu até pensei, falei, gente, será que eu dou essa aula de teórica antes da gente fazer a prática? Mas eu falei, não quero conduzir a mente de vocês para nada, eu quero só que vocês relaxem, sabe? E a aula teórica vem depois por isso, porque aí vocês sentiram primeiro para depois receber, sabe? Então, porque é isso, né? Primeiro a gente precisa sentir. Eu sinto aquele relaxamento, eu sinto que eu posso relaxar. Não sou eu, Débora, que estou falando para você que você pode relaxar. Eu sinto, sabe? Então, então eu sinto esse relaxamento. Então, é fato que eu consigo, né? Então, a gente fez o quê? A gente regulou o nosso sistema nervoso, o parasimpático. Eu descanso. É importante descansar. E assim, às vezes a gente dorme e a gente não descansa. É ou não é? A gente acorda cansado, porque tem um acúmulo.
um acúmulo de afazeres, um acúmulo do que eu tenho que fazer. Eu já durmo pensando no que eu tenho que fazer amanhã. Isso eu quero uma próxima aula, eu quero muito que a gente traga isso assim. Eu ando fazendo isso, eu e o Saulo, antes de dormir. Eu vou dormir e eu vou descansar. Eu falo isso com a minha mente, gente. Na hora que a gente deita a cabeça no travesseiro, a gente já fala: ó, mente, agora eu vou descansar. Eu tenho 6 horas, 7 horas de sono, eu vou descansar. Pronto, você mandou o comando. Eu vou descansar nessas 6 horas que eu tenho de sono. Meu corpo vai relaxar e eu vou acordar disposto. Mais nada. Você não tem que acordar tendo que fazer isso e aquilo, não. Você tem que acordar disposto para o que tiver que fazer. Só isso. É esse o comando que você tem que mandar. Eu durmo para descansar e acordo disposto. Pronto. Sabe assim? Se eu consigo conversar com o meu corpo e sentir o meu corpo, então eu também tenho que acreditar que esse comando vai dar certo. É um computador. E eu que estou aqui administrando ele. Eu, junto com essa força divina. Então eu mando esse comando para ela poder acessar e a gente sintonizar junto. Porque senão ela tá mandando um comando e eu tô sempre no fazendo, ela é horário de, sabe, é um momento que você tem que conectar, né? Tanto é que é o horário que a gente dorme, é o horário que a gente reza, né? A gente aprendeu desse jeito, e o horário que a gente acorda é o horário que a gente reza. Obrigado, Deus, por eu ter vida para dormir. Obrigado, Deus, por eu estar aqui acordada. É isso, né? A gente aprendeu isso, não sei vocês, mas desde pequena, né? Assim, pelo menos para dormir tinha que agradecer, para acordar tinha que agradecer, porque é isso, é um momento, né? Onde que eu tô dormindo? Dia para trás eu e o Saulo fico pensando, nossa, que doideira, né? A gente dorme, sei lá, 8 horas. Onde a gente tá? O nosso corpo tá dormindo, mas onde a gente tá? Então, assim, que eu esteja descansando, sabe? Dentro de mim. Então é isso, a gente acabou de fazer esse descanso, né? Esse relaxamento para o nosso corpo. O corpo, ele tem uma necessidade muito grande de se expressar. Por isso que é muito importante a gente entender como expressar as nossas emoções, para que elas possam fluir. Então, as minhas aulas, elas vão. Assim, eu já vou avisar para vocês, quanto mais eu aprendo, assim, né? Quanto mais eu vou atrás de algo para mais eu quero levar isso, né? E um toque, quando a gente se toca, a gente se sente. Um toque na gente é muito importante, tá? Então, um tocar com consciência. Porque quando eu ponho a mão em mim, eu já penso e fecho os olhos, eu já conecto com o meu coração na hora, é ou não é? Então, assim, ultimamente eu ando começando as aulas assim, sente, né? Põe a mão no seu peito. Porque é isso, eu percebo que quando a gente faz isso, a gente já. É como se a gente tivesse feito assim, né? Abraçado a gente mesmo, abraçado essa conexão, né? Com a Mãe Divina, com o Criador, com essa força protetora que rege tudo isso. Porque hoje a gente deitou, a gente estava sem fazer nada. Eu não estava fazendo nada, mas o meu corpo estava o tempo todo funcionando. Então, olha para você ver como esse conhecimento é real. Realmente tem uma inteligência fazendo tudo isso acontecer. Não tem como a gente ter dúvida disso, sabe? Então, esse toque é muito importante, essa escuta, se escuta quem eu sou, o que está passando aqui, esse pulsar, sabe? O que pulsa aqui dentro? Como eu tô vibrando, como eu tô emanando. Sabe? É isso que eu quero que vocês prezem, sabe? É mais do que a gente ficar fazendo postura, é muito mais, sabe? É essa escuta que eu quero que vocês entendam e sintam. O que bloqueia a respiração, olha que loucura. O que bloqueia a respiração é a emoção. Então, reparem para vocês verem, quando a gente está triste, falta ar. Parece que a gente. Por quê? Porque a gente não respira conforme a gente tem que respirar. Quando a gente está com raiva, a nossa respiração está ofegante, a gente não respira, a gente não tem consciência da respiração. Então, o que bloqueia, o que traz a emoção é essa falta de respirar.
Então, como que a gente faz para essa emoção fluir? O que que a gente tem que fazer? Exercícios que fluem, que façam essa emoção sair. Então, esse toque, esse chacoalhar, eu vou começar a trazer esse chacoalhar das mãos, e é só se chacoalhar, sabe? É como se eu tivesse pulsando essa energia. Porque é isso, são movimentos pequenos, mas que mudam, sabe? Abrir e soltar pela boca, que é uma coisa que é super difícil para mim, vou falar para vocês. Para mim não é fácil, tem pouco tempo que eu sinto fazer isso ser normal. Eu não tô soltando aqui nada, tô soltando aqui posso ser eu, sabe? Tá vindo lá do meu assoalho pélvico mesmo, sabe? Passa por todo esse canal, né, que eles falam que é o chuchuma e sai o quê? Sai tudo que tiver que sair. Nem sei o que é, não precisa justificar o que tá saindo, né? Então, esses exercícios que a gente traz, né, de movimentar o quadril, parece bobo, sabe? Aquele do gato, da vaca. Não, a gente está movimentando a coluna. Tudo passa nas suas vértebras ali, entre o canal, sabe? Tá tudo passando ali, não é movimento bobo. O yoga, ele não é uma prática estudada, sabe? É milenar, não sou eu. Então, aqueles movimentos que parecem bobos, eles estão ativando várias coisas dentro de você. Eles estão movimentando essas emoções, sabe? Esse movimentar da cabeça, vai para um lado, vai para o outro, gira o ombro, tudo isso são pequenas coisas, mas que fazem essas emoções irem saindo. Já os movimentos de postura, de asanas mais vigorosos, eles trazem outra coisa, que não é só a liberação de emoção, é a limpeza já desse corpo. Então, cada um tem a sua função, sabe? E tá tudo ligado. Então, quando a minha respiração volta, né? Quando eu tô lá na minha raiva e eu solto esse ar, né? Às vezes quando eu tô com raiva, agora eu vou ali de fora, solto assim. Quando eu faço isso, é como se eu estivesse voltando para a presença. E aí, quando eu me sinto presente de novo em mim, aí eu volto para conversar com os meninos, que também estão naquele processo de raiva deles, sabe? Então, tá sendo esse autoconhecimento dentro de mim, através do expressar, porque antes eu não expressava. Vocês entenderam a diferença de sentir e expressar? Eu preciso expressar minha tristeza. Esse tempo atrás eu estava triste, eu não sabia o que eu fazia. Comecei a chorar, deixa eu chorar, por que que eu não choro? Sabe? Tava triste por quê? Não sem justificativa, veio a tristeza. Ela veio para mim, eu preciso chorar. Ou eu preciso abraçar o travesseiro. Porque a minha vontade é ir ali e correr. A minha fuga é exercício físico. É aqui pôr meu tapetinho e ficar 1 hora praticando. Essa é a minha vontade. Mas não é a forma certa de expressar aquela emoção. Entende? Então, não é deixar de sentir, a gente já vai finalizando para a gente abrir a roda. É ter essa escuta, né? E cada emoção tem uma forma de ser expressada. E que bom que a gente está tendo essa oportunidade de aprender isso, né? De aprender a expressar. Movimentos simples, né? Movimento simples. Abraçar um travesseiro. Eu, quando era pequena, eu lembro que eu chorava muito desse jeito, abraçando o travesseiro, colocava a cara no travesseiro, não sei vocês, mas quando a gente é criança, né? A nossa mãe fala alguma coisa que a gente não gosta, a gente vai lá e chora no travesseiro. Olha como que é bom ser criança, né? Por isso que criança é assim, não tem rancor. Elas brigam com a gente, gritam com a gente, passa 1 minuto, parece que nada aconteceu. Você fala, meu Deus. E eu tô com aquela raiva ainda. Por quê, sabe? Então, a gente tem que aprender com essas crianças, sabe? A ser mais leve, porque elas são leves. Elas não têm o peso que a gente carrega, sabe? E esse peso, ele vai acumulando, né? E aí, essas dores, né? Depois eu vou falar para vocês pesquisarem sobre. Ele chama Reich. Vocês já ouviram falar de Reich? Já, né, Mari? Gente, eu tô louca para chegar alguma coisa para mim, um livro desse homem, que eu fiquei assim, pelo que eu entendi, Reich veio de Freud, eles estudaram juntos, vieram juntos, só que cada um seguiu um passo. Reich seguiu essa expressão pelo corpo, pela respiração, por essa conexão do que eu estou sentindo. Então, assim, que vem muito coerente, né,
com o que a gente vive. Se a gente está sempre fazendo, por que não fazer uma expressão para que aquilo ali saia, né? Então, esse corpo, ele é o palco da sua vida, das suas dores, dos seus pensamentos. Então, olha que bonito, o corpo é um palco de emoção. Então, se a emoção tá vindo, não olha ela como ruim. Ah, eu tô com uma dor. Então, peraí, o que que ela tá me mostrando? O que que eu tô sentindo aqui dentro? Sabe? Que se eu olho para esse olhar para a dor, eu paro de ficar, ai, tem que sair logo dessa dor. Eu quero sair logo dessa dor, claro. Mas o que essa dor está me ensinando? O que que ela quer me mostrar? O que que eu estou fugindo? É, a gente precisa entrar em equilíbrio. Pensamento, sentimento e movimento. Ação. É o que eu sempre falo, eles andam juntos, é um círculo. Se eu estou pensando demais, eu desequilibro. Aconteceu isso comigo terça-feira, até falei com a Mari, falei, Mari, nem estou conseguindo muita coisa, minha mente estava muito acelerada, eu não estava conseguindo nem fazer exercício físico, para você ter noção. E aí eu vi que eu estava desequilibrada, tendo que estudar muito, tinha ficado muita coisa acumulada, e aí comecei a sentir aquilo no meu corpo travou inteiro. Fiquei com raiva porque eu não estava conseguindo fazer, porque eu tenho 2 filhos, a minha realidade é outra, eu não consigo estudar tudo que eu precisava estudar naquele tempo. E aí aquilo acumulou no meu corpo, eu senti todo o meu corpo de novo. Aí eu falei, não. Aí eu tive que parar, abrir meu computador, geralmente eu escrevo no caderno tudo que eu sinto. Mas era tanta coisa, a minha mente estava tão perturbada que eu tive que digitar, você entendeu? Que é muito mais rápido, pra você ter noção tanto que ela estava rápida. E aí eu digitei. E quando eu digitei, eu escrevi o que é prioridade? O que eu realmente tenho que fazer? Porque ela estava falando que eu tinha que fazer um tanto de coisa, só que o que realmente eu tinha que fazer? Sabe? Então eu tive que listar o que era prioridade para que essa mente perturbada, que esses vríteres não me levassem para o medo, para a ansiedade, para a melancolia, para a raiva, porque foi isso que eu estava vivendo em 3 dias. Só que quando a gente percebe isso, a gente sai desse ciclo mais rápido, né? Então eu entrei nesse ciclo, eu vi que eu estava me cobrando que eu tinha que fazer um monte de coisa e eu consegui sair desse ciclo rápido. Só que nesse ciclo eu vivi a raiva, vivi tristeza, chorei, gritei, sabe assim? Precisei me expressar. Então, pratiquei uma prática amorosa, sabe? Sem me cobrar, eu tenho que fazer esse tanto de coisa. Não, eu não tenho. Meditei, sabe? Meditei. Teve um dia que minha mente estava tão perturbada que eu tinha 15 minutos, eu coloquei 10 minutos. Em 5 minutos eu não conseguia mais ficar meditando. Foi o tempo que eu consegui. E aí, em vez de eu ficar me sentindo culpada, nossa, mas eu tinha que meditar 15 minutos, eu tinha que meditar meia hora. Não, era o que eu consegui naquele dia. Era isso. Eu precisava sentar e escrever. Era o que eu precisava. Então é isso, meninas. Outra coisa que eu quero deixar para vocês, assim, a gente tem sempre que conversar com a gente e com o nosso corpo. E eu ando perguntando muito isso para mim, o que eu quero e o que eu preciso fazer. O meu ego quer fazer um monte de coisa. Mas o que eu preciso fazer é diferente do que eu quero fazer. O que eu preciso fazer? Eu preciso dar aula, eu preciso cuidar dos meus filhos, eu preciso fazer almoço. Eu preciso fazer, ninguém vai fazer isso por mim. O que eu quero fazer? Eu quero ir para a praia, caminhar na praia, eu quero ir para academia, eu quero fazer 2 horas de prática, mas o que eu preciso fazer não é isso, sabe? Então, quando eu começo a alinhar isso dentro de mim, eu começo a ficar mais leve, em vez de ficar pesada, ficar me cobrando. E é isso que eu quero que vocês entendam. É bom a gente listar o que eu preciso e o que eu devo. E não é que a gente deve o que eu quero. E não é que a gente não deve fazer o que eu quero. Sim, a gente tem que fazer o que eu quero também. A gente tem que fazer as vontades, o que a gente gosta de fazer. Mas quais são as nossas prioridades? Porque senão a gente fica procrastinando e aí a gente entra nesse Manipura Chakra. Fica preso, sabe? Sofrendo, trazendo emoção errada para o nosso corpo. Não errada, desregulada. E é isso.
finalizamos nossa aula e agora eu quero saber de vocês, para que a gente possa compartilhar e receber também um pouco. Então, pode abrir o microfone de vocês. E agora eu vou tomar meu café gelado. Ai, ai. Amiga, eu vou falar, eu tenho que sair daqui a pouco, então eu vou falar um pouquinho. É, primeiro agradecer, assim, tá sendo muito bom para mim, assim, né, tudo isso, né, que você tá insistindo, né, em trazer. Eu acho que está sendo tão importante olhar para essa questão, que eu acho que está relacionado com esse negócio de autocuidado, de se amar, né, que é compreender, né, eu tenho essa emoção, para onde que ela vai, como que a gente solta, né? Quanto isso está relacionado com toda a nossa história e com o que a gente vivencia, né? Então, parece que as coisas aos poucos, assim, né? Você tá me acompanhando um pouco, né? Tava passando por um processo Uhum. completamente depreciativo, assim, né? E as dores acumularam muito. E, enfim, tô achando incrível, assim, poder olhar novamente pro yoga, pra mente, dessa perspectiva que eu acho que agora você está trazendo com muita clareza, mas eu que faz tempo que estou estudando também Vedanta, né, Uhum. e outras coisas, o quanto que tudo ficava um tanto perdido, sabe? E não sei se é a fase da vida, nesse momento de consciência, né, que a gente vai ampliando mais, mas para mim tá ficando claro isso, assim, colocar essa prática, sabe? Mais, assim, eu sinto que essas dores somatizadas que eu tô, né, assim, para as meninas que estão aí, né, eu tô com 14 anos aí de uma questão de dor crônica, e quando você falou do negócio da raiva ali, né, eu percebo que dentro da minha relação amorosa, né, nesses últimos 5 meses, assim, parece que a vida, ela meio que vai, quando você pede a cura, né, ela te coloca nos lugares para fazer você ver coisas que você não consegue ver, né. E na relação, parece que foi um espelho, assim, de algo que estava tão contido dentro de mim. Então, eu nunca briguei tanto na minha vida, numa relação, de raiva mesmo, mas com um olhar com essa CNV, né, essa comunicação não violenta ao mesmo tempo, mas eu comecei a dar conta, eu falei assim: "Nossa, não sabia que tinha tanta raiva aqui, né". E eu tô sentindo esse processo de cura mesmo, sabe. E tô entendendo que é lento, não é dentro do que a mente acredita que é, sabe. Então é essa constância, esse olhar, né. Então eu sinto que tá aqui com vocês, né, tá com você, tá sendo essa âncora, sabe, de tipo assim: "Volta, volta", né, a Uhum. meditação. Então tá sendo muito importante, queria compartilhar isso, assim, tá sendo muito importante pra mim todo esse processo, né. E para mim é assim, eu não tô mais me cobrando tanto, porque eu também eu tenho uma mente muito impulsiva e que quer fazer tudo. Ela quer fazer Uhum. tudo, ela gosta de tudo, ela é empolgada e o quanto que isso estava me adoecendo tanto, eu não sabia ver prioridade, e eu percebi que isso começou a se acumular muito no meu corpo, né, esse auto, processamento de pensamentos, me trouxe uma cegueira, assim, que mesmo com as práticas eu não estava colocando a minha mente no lugar certo. Então, quanto que é importante, assim, para mim nesse momento, assim, tá sendo olhar para tudo isso, assim, eu já falei isso antes, né, mas nessa perspectiva, assim, com esse auto-amor, né, eu Uhum. acho que eu acho que é uma grande chave, assim, a gente poder se reconhecer, se respeitar, respeitar nosso ritmo. Uma coisa que eu tenho percebido aqui que eu colocava tanta coisa para eu fazer, porque eu achava que, isso vai me ajudar para isso vai me ajudar para aquilo, isso vai melhorar, porque agora eu vou ter a prática de leitura diária, não que isso não seja bom, né, mas assim, Uhum. sabe quando você começa com tanta coisa, e Fica aí preso na sua própria liberdade. exato. E aí eu percebi o quanto que isso estava fazendo eu acumular mais estresse ainda. Então é um vício da mente que já está dentro disso, né? De acumular um Uhum. estresse, porque foi assim que ela se acostumou de alguma maneira, né? E muita informação. E aí eu voltando, né, para me aterrando, assim, eu tô com práticas assim de acalmar, né? De pintura, coisas bem manuais, assim. Eu tô percebendo que, na verdade, o meu ritmo ele é muito mais da calma do que da agitação, assim, um ritmo Uhum. da minha mente, sabe, que é alinhado, sabe. Então antes
eu colocava um monte de coisa para fazer e achava que ia dar conta de tudo, né? Agora não, agora eu falei, nossa, eu preciso fazer isso, igual o Isso. que você falou. E isso me traz uma calma, e eu percebo que essa calma, ela é o que está me trazendo essa felicidade, essa paz, esse lugar que eu sinto que o meu corpo está começando a, aos pouquinhos, soltar, né? Uhum. Então, enfim, é muitas coisas para falar, assim, Daria, né? Tipo, mas quero te agradecer, amiga, por Ô, ancorar amiga, essa força, seguimos assim, juntas né? nesse desconstruído, estar sempre fazendo. É muito importante a gente ter um caderninho de prioridades, sabia? Assim, que eu É, tenho que fazer para a mente não entrar nesse processo. E aí o que acontece? Ela entra nesse processo, acumula no meu corpo e aí gera tudo isso, né? O estresse, a ansiedade, o medo, nananã, de não conseguir, a raiva de não ter conseguido, sabe? Mas alguém quer falar? Minha sogra, Fabi. Eu Ô, queria Dé, fazer uma pergunta. Desculpa, Fabi, não, pode, só pode falar falar. rapidinho. Vou falar Pode. rapidinho uma coisa Tá. que pegou muito, que eu achei muito interessante que você falou na aula, é a questão do não fazer nada. Eu tenho Uhum, muita dificuldade com isso, né? Eu sempre quero fazer, estou sempre fazendo alguma coisa. E o uhum, parar e não fazer nada, eu acho que tem tudo a ver para alinhar, para equilibrar, não somente o corpo também. É o que você falou, as uhum. dores se acumulam porque a gente sempre está sobrecarregado, né? Sim, Sobrecarregado com tudo. sim. Então, achei assim, para mim veio como uma luva, sabe? Aquela coisa que encaixou, perfeito. A gente pode começar a pôr uma prática dessa uma vez por mês, a verdade é E essa, muito bom essa né? questão de Assim, parar e falar, gente, não preciso fazer o tempo não. inteiro. Uhum. É um presente, né? Que a gente dá pra, Uhum. pensa pra você ver, a gente ficou 40 minutos, nem parece que ficou esse tempo todo, não parece, Não, né? De não. tanto que é gostoso estar com a gente e a gente às vezes não se dá essa oportunidade, Isso né? mesmo. Obrigada, Fabi. Martina, Oi, desculpa, minha câmera tá fechada porque eu tô numa mudança aqui, aí tem um monte de tá de caixa boa. atrás de mim. Não quero gerar esse estresse em vocês também. Mas eu queria mais fazer uma pergunta, que agora eu tô passando por uma fase de muita incerteza, assim, extrema, Uhum, e eu sinto muito medo. uhum, Basicamente, medo, acho que é a coisa que eu mais sinto esses tempos. E, cara, eu nunca aprendi a lidar com isso, sabe? Eu tô percebendo isso agora, porque o que você faz? Eu fico pensando o tempo todo, que nem uma louca. E uhum. aí eu queria te perguntar, porque assim, você falou um pouco sobre como lidar, como fazer quando está triste, com raiva, e eu queria saber assim, se tem alguma forma de expressar esse medo corporalmente e soltar ele, porque acho que o problema é que eu não consigo soltar. Essa prática que a gente fez hoje, Martina, inclusive, o que que é o medo? O medo é a falta de aterramento, né? Você tá com medo de algo ainda que nem aconteceu. Então, o medo é isso, né? A gente fica com medo de algo que não existe. A verdade é essa. Então, o que que tá faltando? Aterrar. Os exercícios de grounding, né, que é o pé na terra, solta um pouco o corpo, respira. Esse exercício que a gente fez hoje também de Yoga Nidra, o que que a gente fez? A gente deitou o nosso corpo todo. Quando a gente deita, quanto mais o meu corpo está presente na terra, mais eu sinto essa coragem, sabe? Então, quando eu me entrego, olha só, me entrego, hoje você se entregou na prática. Então, quando eu me entrego, exige um pouco de coragem, Sim. não é? Então, esse é o exercício que a gente tem que trazer. E o medo, você tá mudando, o seu medo é real, você tá fazendo uma mudança de vida, certo? Uhum. Então, não tem nada fora do normal. O que você tem que fazer, às vezes, é entender e até escrever mesmo. Peraí, o que é o medo real? Meu medo real é esse. O que é o medo que a minha mente está criando? Esse. Uhum. Entendeu? Sim. Porque aí você vai entender o que que é real e o que que é que está fora do normal. E trazer esse movimento, né? De, eu posso sentir medo. Sem querer justificar, por que que eu tô com medo? Porque não, medo dessa próxima fase, medo do que vai acontecer. Então,
trazer essa âncora, né, do pé na terra. Não sei se você tem algum lugar aí que tenha terra, mas às vezes até Sim. num Uhum. parque, né? Não, eu tenho aqui. Perfeito, vai na terra mesmo. Uhum. Sente a terra, sente o ar, sabe? A presença de Deus nesses elementos no ar, na terra, na água, sabe? Coloca uma frequência. Eu coloco, assim, aqui em casa a gente escuta a frequência o dia inteiro. Porque a vibração que a gente escuta, ela vai suavizando também o que a gente sente, sabe? Pensa, a gente tem os 5 sentidos, os órgãos. A gente sente através deles tudo que a gente vive aqui no planeta Terra. O que eu ouço muda tudo que vai, em todo o meu, tudo, né? Tanto é que a gente está aqui escutando isso, a gente já sente uma coisa boa. Agora, se eu tivesse aqui passando um monte de informação ruim para vocês, vocês iam sair daqui como? Sim. Ruim? Entende? Então, eu vou até mandar para você depois, se você quiser, Ai, por favor, pode me uma mandar. frequência para você escutar nesse Uhum. momento, sabe? Mas Tá faz esse bom. exercício de ground. Também é bom você ter um cantinho. Eu sempre falo isso com meus alunos, né? Ter um altar, acender uma Uhum. vela, um lugar que você possa se expressar, Tá. sabe? Então, tá com medo? Sabe? Sente esse medo, abraça, sabe? O medo ele dá uma vontade de cair, assim, de ir pro chão. Aí você sente, beleza, senti esse medo. Agora eu vou ali na terra, pôr meu pé, sentir a terra, respirar, acalmar essa mente, escrever. Então são aí, ó, já tem várias técnicas, 3 técnicas para você não sair do Ótimo. medo, Sim. passar por ele, É, não se distrair, mas sim sentir isso aqui soltando, né? Que é um soltando, porque desafio, é. você não controla esse medo. Eu sinto medo também. Todo mundo aqui sente medo. Então, não é uma coisa inerente a um ser, é inerente a todos os seres. É o que Uhum. nos conecta, é o que nos faz ser um só. São as nossas emoções. E a gente está cada vez mais desconectado delas. Por isso que está as pessoas estão mais egoístas, porque elas estão desconectadas delas mesmas, né? Então, que bom que a gente está sentindo e permitindo sentir, porque a gente está conectado com a gente. Por isso que dá medo, sabia? Conectar com a gente, porque é tanta coisa aqui dentro, né? Loucura. É. É tanto barulho, às vezes num silêncio, que é difícil, né? Por isso que eu estou te falando, as pessoas estão voltadas, achando que a felicidade está fora, mas na verdade o fora é só o reflexo do que está dentro, Uhum. né? Então esse medo, ele precisa ser acolhido. E não, eu não tenho que sair, eu estou falando isso com você, eu não tenho que sair ou colocar uma música. Então, posso até colocar uma música, né? E dançar e tudo mais. Mas como eu faço esse medo sair? Não é indo ali e correndo 5 quilômetros. Não é. Isso é outra coisa. Tô falando isso por mim, tá, Martina? Não, tá, mas é ótimo, muito obrigada. É. Eu gostei das técnicas, já anotei tudo aqui. Isso, anota, porque faz toda a diferença. Para mim é o que, assim, eu tenho 3 cadernos, um da intenção, um do sentimento e um do que eu tô, e um diário. Nem sempre eu Uhum. consigo alimentar tudo. Agora eu fiz um online, porque tá tão perturbada a mente, tem hora que ela quer falar tanto que eu falo, não, então deixa eu escrever. Então, assim, escreve, sabe? Deixa sair, deixa sentir. Isso é novo para mim também. Não é, o escrever não, mas o como sentir cada emoção é novo para mim. Então, esse é o trabalho agora, sabe? Que eu quero levar também para o yoga sendo expressar. Ali a gente está, o yoga sendo é esse lugar que a gente, por isso que chama yoga sendo. É ser o que você veio ser. É isso, sabe? E o que eu vim ser hoje? Hoje eu estou sentindo medo. Então eu vou sentir o medo. E aí ele vai sair. E eu não vou correr com esse medo, sabe? Eu vou permitir e vou deixar ele ir. É sobre isso, sabe? As emoções, elas são. Tudo é uma roda, né? A gente fala do espiral e tal, mas é real mesmo isso. Se a gente empaca numa emoção, a gente se identifica com aquela emoção e a gente acredita que é ela. E aí a gente não anda nessa roda, a gente fica parado nela. As pessoas que estão identificadas com a tristeza ou com a depressão, elas estão paradas nesse lugar. E elas não conseguem fluir. Tá agarrado, sabe?
Mais alguma coisa, Martim? Não, sim, mas muito obrigada, gostei muito. Oh, eu que Vou tentar. agradeço. Isso mesmo. Não, você vai conseguir. Fala, vou experienciar. Vou experienciar. Isso. Mais alguém para a gente ir encerrando, assim, né? Para não passar muito do tempo? Eu, eu até queria falar. Fala, deixa eu só, você já vai encerrar aí, minha só? Precisar desligar? Hein, Iris? Ixi, não tá me ouvindo. Pode falar, Carol. Não, é assim, só porque eu não queria delongar muito, mas durante a prática, eu pensei assim, qual que é a minha sensação? Eu achei horrível, horrível. Olha. E assim, entre muitas aspas, né, foi horrível, porque desde o primeiro minuto eu senti muita dor na coluna, muita dor na coluna, e é a mesma dor que eu sinto quando eu tento meditar sentada. E junto com isso, a minha lombar, assim, doeu, tipo, quando... Aí depois começou a queimar, e depois subiu para as costas aqui em cima, até minha cabeça doeu. E ao mesmo tempo, e aí, agora na aula, você falou desses 3 sentimentos, e foram exatamente os 3 sentimentos que eu senti. Eu senti medo de travar, porque eu pensei, gente, se eu continuar com essa dor, eu vou travar, eu não vou conseguir levantar daqui, já antecipando um monte de coisa, né? Eu senti tristeza e raiva por pensar que, nossa, uma prática tão simples, entre aspas, né? Muitas aspas, eu não consigo, não tô conseguindo, então fiquei com raiva. Mas agora na aula percebendo que há muitos anos eu tenho problema de coluna, assim, muitos anos mesmo, um problema de postura, já fiz 1 milhão de coisas. E eu tenho certeza que são sentimentos que eu não pus para fora durante uma vida inteira. E tem 2 anos que eu comecei tratamento de ansiedade e agora estou tirando o tratamento e é um dos motivos pelo qual eu vim para yoga, porque o meu médico fala que eu tenho que ter espiritualidade para eu conseguir tirar o remédio. Entre várias coisas, exercício, Que alimentação, legal esse socialização, médico. etc. Só que ele fala assim, ó, você precisa do espiritual. Então, enquanto você não completar esses 6 itens aí, a espiritualidade, eu não tiro o seu remédio. Apesar de que o tratamento, na teoria, ele já tá redondinho. E assim, como eu não tenho muita afeição por religiões e etc, né? Eu falei, ele falou assim, não é religião, é espiritualidade. Aí já meditava há muito tempo, tentava meditar há muito tempo. Não, há muitos anos eu meditava, agora eu tô tentando meditar, não tô conseguindo de jeito nenhum. E aí, enfim, calhou que eu vi a sua página e alguém postou que eu conheço, e aí encaixou bem no momento que eu tô tirando o remédio. Tem um mês aí pra tirar o remédio. E é justamente isso que eu tô pensando, sabe? Talvez foram tantas emoções, a minha psicóloga fala que quando eu tava relutando de tomar o remédio, eu falei, eu quero saber por que minha mente tá assim, por que eu não paro de pensar, porque isso. Ela falou assim, você vai ter que ter calma e paciência de pensar que sua mente aguentou por muito tempo. Então, agora ela já realmente não tá aguentando, porque eu comecei a ter sintomas físicos da ansiedade, né? Refluxo, insônia, etc. Claro, Então, seu corpo regulando, né? Já que você não regulou a mente, o meu corpo tá regulando. isso, E aí, que nessa prática, eu percebi o quão distante, por enquanto, eu tô da sutileza. Parece que eu tô no grosso, sabe? Por enquanto, né? Então, e aí agora com a aula, meio que a ficha caiu, no sentido de muito medo, tristeza e raiva acumulado aqui, pesando sobre minhas costas. Pesando sobre as costas, no chakra básico, onde fica tudo, porque você, como vários de nós, tivemos que ser legal, boazinha. A mulher não pode ficar com raiva, porque a gente com raiva, a gente fica louca, e realmente a gente fica louca, né? Desde pequena, quando a gente fica com raiva, lá, tá louca. Não, a gente não tá louca, a gente tá com raiva. Então, é uma pressão de uma vida. Muitas mulheres, as nossas filhas, né, Mari? A Mari tem uma filha parecida com a Mia, assim, elas expressam muito, muito. A Mia é enraivada. Quando ela está com raiva, ela está com raiva. E eu deixo ela sentir raiva, porque eu não senti, eu não pude sentir. Eu não fui uma criança que era enraivada. Eu não lembro de ser enraivada. Eu era Eu sempre não. a mais boazinha. Ai, ela é ótimo ficar com ela, porque ela não dá trabalho. Não, até que eu não era essa parte, mas eu ia para tristeza rápido, sabe? Eu ia para tristeza, porque eu fazia algo impulsivo e ia para tristeza. Então, a gente permitir entender isso já é um alívio para o nosso corpo, sabe? Permitir me sentir enraivada. Nossa,
Tem pouco tempo, a Mari estava, a gente fez uma reunião aqui e a gente falou sobre um sentimento, e a raiva era um sentimento que eu não expressava, eu engolia. E esse engolir, ele vai indo para onde? Para as costas, Algum, para as costas, não, é fato. Então, assim, eu percebo isso porque foi um estudo desse cara, desse Reich. É um corpo que todo mundo que tem esse mesmo corpo tem esse mesmo padrão. formato de levar a vida, entendeu? Então, as Uhum. pessoas que têm dores nos braços e nas pernas, depressão. Falta, falta firmeza na perna, no braço, na vida, sabe? Uhum, uhum. Então, é um desequilíbrio. É um desequilíbrio. E o seu corpo é o que você falou, é o grosso, ele está te mostrando o que está no sutil. E Isso. antes do sutil ainda tem um outro, que é Deus. Que é o que quando você Uhum. está deitado, você não precisa fazer nada, que você vai estar respirando, seus órgãos vão estar funcionando. Entende? Sim, sim. Então, é essa conexão que a gente tem que entender, que não tem separação. Não tem separação. Uhum. Meninas, mais alguém? Mari quer falar? Maína? Eu senti muito medo na prática. Foi muito intenso para mim. Foi bom, assim, perceber. E aí comecei a tremer muito, assim, né? Perceber o medo de chegar e foi Ah, bom, assim, deixar tremer tudo, assim. E aí uhum, é muito legal, assim, né? Essa capacidade de ver, olha, tô com medo. Medo por quê, né? E aí vem aquilo, né? A imagem do que tá com medo. E aí o corpo precisa reagir, assim. E aí eu deixei o corpo reagir e aí passou. E aí podia passou. voltar a relaxar, assim. De repente vinha uma outra onda, assim, de algo, né? E aí esse trabalho de ir abrindo o corpo para ele se autorizar a sentir mesmo, né? Então, e o medo para mim é o mais difícil de fazer sem ter alguém amparando. Porque a raiva Uhum, dá para mas o medo é uma parada abismal, assim, né? Que você vai entrando em contato e aquilo vai. E você se identifica muito, né, com essa. A morte chega perto, né? O medo extremo é a morte chegando muito perto. Então, é, é legal. O medo, para mim, ainda é o que eu mais preciso de alguém só testemunhando ali, né? Para tipo assim, me dá a mão, né? Só para uhum, eu poder voltar para a realidade, porque o medo é o que mais tem essa essa coisa de tirar, né, muito do que está acontecendo na presença. E eu hoje foi bom perceber isso, né? Nossa, como eu tenho medo, assim, um medo do futuro, um medo de que acabe o mundo, como vai ser a hora que acabar o mundo? E uhum, eu tava com frio também, e eu queria não reagir ao frio, sabe? Eu não queria pôr mais coberta, né? Eu falei, cara, como é que é sentir frio sem me uhum, defender do frio, né? E aí nisso veio o medo. Eu falei, nossa, uhum, acho que eu já morri de frio antes, né? De, tipo, ir uhum. deixando esse frio entrar, até. E aí eu senti um momento que eu, cara, eu não posso mais ficar parada, porque eu vou morrer. Daí eu. Olha só, olha como a mente é, né? Morrer de quê? De deitada. É, mas foi muito bom. Foi assim, pra mim, foi um. Foi preciso, assim, Sim, hoje, assim, tipo assim, nossa, eu sim. precisava disso, assim. Então, eu te agradeço muito, 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 daí eu Oh, senti muito forte o chamado. Falei, nossa, eu vou amanhã, é pra ir, isso! tipo. Fiquei feliz que você veio. É Hum. isso, assim, é esse chamado, né, de descanso É. ativo. Porque olha a mente, Uhum. você estava ali deitado e a mente nesse processo todo, É. né? Então, assim, até a gente entrar no relaxamento mesmo, quanto tempo durou esse processo? Foi o tempo todo, os 40 minutos? Não, eram ondas, né? Vinha o medo, daí Uhum. voltava. Daí a pouco eu ia para um outro lugar do meu corpo e vinha uma outra emoção. Então eu fui Olha, também dançando com isso, né? uhum. No Uhum. conhecido, desconhecido, nos medos, é isso. É. Então é isso. Ó, eu vou. Maína quer falar alguma coisa? Pode só você. Oi, amiga. Oi, bom dia. Bom dia. É, Nossa, eu fiquei lutando com a minha mente, assim, né? Eu já fiz algumas práticas de Yoga Nidra, mas eu fiz a besteira de abrir o Instagram antes. Então, no início, minha cabeça tava tudo. Aí eu fiquei no julgamento de mim mesma. Eu falei, não, relaxa. E aí entrei, mas aí me veio a questão do frio, assim. E o frio, Bahia, né? É uma Hum, coisa, é o que mais me pega aqui em São Paulo, assim, porque eu acho que ano passado eu já tinha mudado, mas eu não fiquei aqui, eu fiquei em Goiânia na época do frio.
E eu sinto um frio que parece que é interno. O frio que eu sinto não vem de fora, é interno. Então é que eu saí, eu tô com um negócio no meu útero, porque eu tô sentindo o frio, tipo, nesses chakras ali embaixo, sabe? Uhum. E eu sinto que é um congelar, é uma coisa que vem de dentro, assim. E, e aí eu fiquei nessa de eu não queria levantar, porque se eu levanto, tipo, fiquei nessa de ficar ali sentindo esse frio. E aí, na hora que eu virei de lado, que você falou, vira de lado, eu acho que eu parei de ter o contato ali da minha lombar e tudo mais. E eu coloquei a coberta para baixo de mim. Foi quando acabou que eu dei uma out, sabe? Na hora que eu ouvi, eu falei, mas todo mundo já saiu. Delícia, Foi o maravilhoso único quando isso momento que eu acontece. consegui ir, sabe? Assim, Uhum. mas é esse frio interno que eu sinto. Eu relaciono muito com. é, O sol faz muita diferença pra mim, sabe? Mesmo se tiver frio, se tiver sol, pra mim faz muita diferença. E sol tá ligado muito pai, né? Então faz muito sentido com a minha história, que meu pai já faleceu. Então eu sinto essa falta, assim, sabe? É engraçado. Mas muito bom, adorei, É a amiga, sua adorei. história. É, Você precisa olhar para ela e começar a viver em paz com ela, é. né? Então, é isso. Eu comecei a fazer terapia com a Manu, sua amiga, e aí ela me falou uma coisa que eu achei bem legal. Ela falou assim: essa fuga que a gente vive procurando é de quê? Né? O que que a gente está sempre fazendo? Por que que a gente está sempre fazendo? Do que a gente está fugindo? E aí eu não tinha parado para pensar, é como se a gente quisesse o reconhecimento de alguém, e esse alguém é a nossa mãe. Então a gente está sempre fazendo para mostrar isso, ah, olha como eu consigo, ah, olha como eu faço. Olha o que, gente, a pessoa que precisa nos reconhecer já nos reconhece, é Deus. Ele que manda você Uhum, fazer. Entende? Então a gente tem que parar de ter, ah, eu tenho, meu medo mesmo é de, qual que é meu medo mesmo? Ah, não, meu medo mesmo é, sabe? Entender de onde que vem esse medo, qual é a causa dele, sabe? uhum, E também, na hora que eu entendo ele, liberto ele, não tem que trazer justificativa, sabe? Deixa ele ir. Então, é isso, meninas. Eu acho que a gente pode encerrar aqui, né? Porque a gente já passou uns 20 minutos. Mas eu quero agradecer assim de coração, porque essa essa vontade de que a gente viva esse processo junto, de se descobrir, de usar essas ferramentas que o yoga e várias outras práticas trazem, é para a gente poder fazer dessa única jornada leve, sabe? É a única, e só a gente pode fazer, mais ninguém. E se a gente está sempre fazendo, por que não fazer por nós, sabe? Então é algo que a gente já faz, só que a gente faz tudo para o externo e a gente esquece de fazer para o interno. Então a gente não é difícil de fazer, não é desafiador, é só mudar, equilibrar. Ah, então eu vou pegar o botãozinho, em vez de eu deixar ele muito para cá, vou virar ele para o centro. Não vou exagerar tudo para mim, porque senão também vivo um processo interno, não consigo viver nesse planeta, né? Porque o mundo interno é muito grande, sutil. Então eu tenho que andar no meio, né? Então eu entro lá dentro na meditação, vasculho, volto para a realidade. Vivo tudo que vocês viveram aí durante os 40 minutos, volto para a realidade. Entendeu? Então é isso, vamos só encerrar agradecendo a todos os mestres, a todos os professores, aos nossos ancestrais, por a gente ter chegado aqui nesse formato, nossos avós, nossos pais, nossos maiores professores, nossos filhos, maridos. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namastê. Muito obrigada, meninas. Ó, bom Obrigada, dia viu, para Débora? vocês. Obrigada, Martina. Com Deus. Tchau. Até semana que Beijo. vem. Até semana que vem.